Olá, sejam muito bem-vindos. Estaremos aqui introduzindo mais um episódio da série Identidade Digital. E dessa vez estaremos falando aqui sobre a comunicação, o comportamento sobre os presidenciáveis, o atual candidato e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E para tanto, eu quero deixar claro aqui que não vamos falar de política. Nosso objetivo maior aqui é estar verdadeiramente falando sobre o que podemos aprender com eles sobre vendas, sobre comunicação, sobre um fechamento de vendas. Podemos sim aprender com eles dois, independente de qual seja o seu voto, qual seja a sua preferência. Não é o objetivo aqui nessa live. É uma live saudável, uma live onde você pode estar aprendendo. Seja muito bem-vindo. A minha convidada já está ao vivo. Vou aceitar o pedido de solicitação. E vai dar tudo certo agora no acesso dela. Ei, agora seja sim. Bem-vinda. Seja bem-vinda, Vamos lá, também tem que sair e retornar. Mas não tem problema, é assim, ao vivo acontece essa coisa. É ao vivo e a cores. Aí sempre acontece. Nesse link eu quero que você se apresente, diga para quem você veio, qual é o seu serviço, o que você faz, para que as pessoas mais te conheçam, entendam qual é o seu propósito aqui nesse tema, então, talvez até polêmico também, né? Onde estaremos falando sobre comunicação e vendas com duas autoridades atuais, e eu quero dizer de novo, que a outra vai me perguntar, por que autoridade? Porque aqui no digital tem uma linguagem para esse tipo de texto, né? Autoridade não é aquele que ocupa um cargo público, não. Autoridade aqui no marketing digital, aqui na internet, são pessoas que se destacam de alguma maneira de forma macro para uma determinada comunidade, um grupo de pessoas. Independente de nós apreciarmos ou não aquelas pessoas, elas são autoridades. Então, essas duas personalidades, né, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o atual presidente Jair Messias Bolsonaro, são autoridades que nós duas aqui conversando, escolhemos para estarmos falando esta noite e podemos aprender com eles para fechamento de vendas, na nossa comunidade. Agora, se apresente. Ok. Primeiro eu quero agradecer o convite feito já há algumas semanas para estarmos aqui debatendo um assunto tão atual, tão moderno e, por que não dizer, tão polêmico. Eu que já atuo com oratória, mais voltada para a oratória cristã, atuo como palestrante, não somente palestrante motivacional, mas palestrante de temas voltados para o público feminino. E hoje aí, lançando ainda essa semana, um e-book digital, que é o Destrave a Sua Fala, onde eu acolho as pessoas que desejam deixar a timidez de lado e começar a influenciar pessoas através da arte da comunicação. E é sobre isso, essa live ela se resume nas técnicas de comunicação, como que a comunicação pode ser assertiva ou não, né? Porque a comunicação ela existe desde que a gente acorda para a vida. Aliás, falar de comunicação é algo tão tremendo, porque o bebê, quando ele começa a se comunicar, existe uma expectativa muito grande dos pais para que esse bebê fale primeiro mamãe, fale primeiro papai, não, vai falar primeiro vovó, porque a gente se conecta com a fala. A fala é o nosso meio de comunicação mais poderoso e precisamos utilizá-lo bem para todas as coisas da nossa vida. E hoje nós vamos falar como que a gente pode utilizar a nossa fala, o nosso comportamento, a nossa comunicação verbal e não verbal para atrair pessoas, para influenciar pessoas e para se tornar referência em qualquer área. Isso. E assim, eu já quero começar perguntando o seguinte: qual a importância da comunicação para o fechamento de vendas? Bom, primeiro a gente precisa entender que a comunicação ela atrai pessoas e a comunicação destrói pessoas.
Eu escrevi algo essa semana falando sobre a construção da comunicação e a destruição da comunicação. Quem nunca ouviu um diálogo e saiu triste daquele diálogo? Quem nunca saiu participante de uma roda de conversas onde aquela pessoa saiu exausta de ter ouvido o que ouviu e até machucada? Observe que o poder da comunicação tanto constrói quanto ele destrói. E vendas é relacionamento. Não tem como você vender algo para alguém se você não se relacionar com aquela pessoa. E o relacionamento entre pessoas é uma construção da sociedade. Eu gosto muito de dizer isso entre mulheres e nas nossas palestras, que se a gente fosse viver sozinho, não viveríamos. Por isso, a nossa vida depende do outro, ativamente, diretamente e indiretamente. Então, vendas tem a ver com relacionamento. Relacionamento é a lei da atração. Se não houver relacionamento, não há vendas. E para que haja um bom relacionamento, deve haver, sim, uma boa comunicação. Quero abrir aqui um espaço, porque eu estou vendo muita gente aqui conhecida. Seja muito bem-vinda, minhas queridas, meus queridos. Vai compartilhando essa live aí, ajuda a gente a chegar ao máximo de pessoas e construir. Utilize aí a comunicação não verbal para construir na vida de alguém, porque eu tenho certeza que essa live não vai ser só quente, mas vai ser impactante para nossas vidas. E aqui, é de utilidade pública, né? Exatamente. Tem uma interessa a todo mundo. Bom, olha, só existe uma profissão, Jéssica. Sabe qual é? Uma, vendas. Você pode ser empreendedor, você pode ser CLT, você pode ser o que você quiser. Você pode ser um influencer. Você tem que vender a sua imagem. Vende. Você tem que vender. Fala. E assim, você falou uma coisa aqui fenomenal, porque eu não sou daquela linha, eu gosto de vender através de uma automação sem que haja uma interação humana. Às vezes eu uso recursos para poder facilitar a nossa vida, que trabalha aqui no digital entende bem isso. Mas, por exemplo, a primeira coisa que eu faço quando uma pessoa entra em contato comigo, para saber sobre o produto meu, sobre uma mentoria minha, sobre o produto meu, produto digital, a primeira coisa que eu faço é buscar relacionamento com a pessoa. Como você acabou de dizer, eu me comunico. E encontrar algum ponto em comum onde ela se identifique comigo. Para que ela tenha o quê? Liberdade. Onde ela se sinta à vontade. Um ponto de identificação onde ela encontrei, poxa, isso me chama a avó, né? Vai fazer o tempo, a linguagem do coach, e empatia. Então, a linguagem mais focada aí, para a saúde mental. Então, se ela se identifica, se ela tem algum alinhamento, a facilidade que ela vai ter de adquirir um produto é muito maior. Eu sei que tem confeiteiras aqui online, tem pessoas de várias áreas, tem personal trainer, eu já vi aqui. Independente da área, do que você faça, se é produto, se é serviço. Não é sobre dizer preço. Não é sobre dizer quanto é e você dizer aquela comunicação seca. Eu já fiz muito isso no passado, perdi muita venda. Quanto é X? Aí você só vê dois vezinhos azul aqui, a pessoa aparece. É assim mesmo. Até para você tentar de novo no passado, fiquei com ali. Né? Então, inclusive, eu tenho um e-book falando sobre isso, né? Na minha bio. Como o cliente perguntou o preço, e agora? Tem um mecanismo para chegar. Show! Muito bom. Mas show ainda é o preço, mas eu não vou falar não. Se quiser falar. Mas bem, gente, tá? Essa relação entre comunicação e vendas, ela é inevitável, né? Ela é inevitável. Não tem como você desassociar as duas coisas, tá? E qual é essa experiência aí que você tem tido? Você tem chegado até você muito aluno, muitos recrutas, muitas pessoas que vêm com essa dificuldade na hora das vendas, de não saber se comunicar, não conseguem fechar uma venda porque não tem uma boa comunicação. Na verdade, está muito associado à timidez. Eu alcanço um público que gosta muito de dizer, eu sou tímido.
E isso é uma barreira, isso me impede muito no meu relacionamento, nas minhas amizades, na minha troca de informação. Então, toda a minha área isso me impede. Mas o problema não é ser tímido. O problema é quando a timidez se torna uma barreira. Porque os grandes oradores, os grandes comunicadores, os grandes influenciadores que nós hoje olhamos como referência e que se tornam de fato referência para as nossas vidas, eles pelo menos têm aí uma década de vivência e eles começaram com muita dificuldade. E a grande maioria deles são pessoas tímidas, pessoas extremamente tímidas. Então a timidez ela não é um pressuposto para que a comunicação não seja assertiva. O que eu gosto muito de dizer é que você tem que começar. Você tem que começar, você precisa tentar e buscar as técnicas assertivas para chegar àquele resultado. Se você trabalha dessa forma e não tenta, se você quer algo e não tenta fazer aquilo acontecer, de forma nenhuma, ninguém vai poder fazer por você, né? Então está muito relacionado a essa questão. Sim, perfeito. E está entrando agora para vocês. Vou ter que ficar até o final. Vou fazer um sorteio aqui. E sorteio aqui hoje, né? Eu vou estar sorteando uma mentoria, uma sessão de mentoria diagnóstica, de eu pessoalmente, eu vou botar o meu olhar no seu negócio, porque eu tenho que ele precisa do que ele excede, tá? Eu vou ficar até o final e vou dizer o que a gente precisa fazer para poder concorrer a esse sorteio. Você tem Agora, alguma coisa interessante aí, gente? Quer sim, falar? Pode falar. eu queria falar sobre o que nós chamamos de lei de atração ou as técnicas do rapport. Para você que está aí e tem essa dificuldade de comunicação para fechar qualquer negócio, e quando eu falo negócio, eu não falo apenas de vendas, mas até para um relacionamento, porque a comunicação ela é um negócio, ela é um comércio. Ninguém que comunica algo quer simplesmente que o outro vire as costas. Não, a gente quer ser aceito, a gente quer que a nossa mensagem seja compreendida e bem compreendida. Então, para que essa mensagem ela tenha esse efeito, esse impacto na vida de alguém, você precisa utilizar-se de algumas técnicas, que nós chamamos aí com o nome técnico rapport, que é exatamente essa lei da atração de conexão, que vai levar o público que você quer alcançar a se parecer cada vez mais com você. E isso é possível, por exemplo, as pessoas que se aproximam da gente nem sempre são parecidas conosco, não é verdade? Aí, você que é analista aí de comportamento, sabe muito bem que nós nos relacionamos com diversos tipos de perfis comportamentais, mas a gente quer estar parecido com o outro. Todo mundo que é o nosso melhor amigo, a gente consegue extrair algo que a gente se conecta. Para ser um melhor amigo, precisa ter uma conexão. Então, da mesma forma, você só vai conseguir influenciar alguém, você só vai conseguir chegar perto de alguém e fazer aquela pessoa acreditar no que você acredita, conquistar aquilo que você quer que ele conquiste, atrair essa pessoa para uma venda, para um fechamento de negócio, se de fato você conseguir trazer conexão. Se é aquela pessoa se sentir segura perto de você. Você já parou para sentar em uma mesa com alguém e reprimiu aquela conversa de forma que você ficou ali obrigada só ouvindo aquela pessoa e não contava as horas para ir embora, que aquela comunicação não estava agradável, aquele diálogo não estava agradável. Isso está muito linkado ao perfil comportamental. Se você quiser também estar pontuando aí, né, essa questão do perfil comportamental para a gente poder se encontrar aqui, eu acho que vai ser bem interessante. Sim, perfeito. É exatamente isso que eu ia falar agora. Essa questão. Porque, assim, o cérebro tem dois lados. Direito, aqui à minha direita. O lado direito, ele está muito focado na emoção, no emocional do sujeito. E o lado esquerdo, o lado racional. Existem pessoas que são mais emocionais e pessoas que são mais racionais. E aí, o neurocientista, ele teve esse insight, ele separou aí quatro perfis comportamentais, onde dois era mais focado no emocional e dois mais focados no racional. E aí eu vou estar falando um pouco aqui, relacionando inclusive a nome de animais, que acho que é mais fácil para pensar, né? E isso fala aqui da estrutura do DISC, que é o do DICE, que é o termo que ele usou, siglas para poder ajudar a estar trazendo de fato a nomenclatura. Então, o primeiro perfil comportamental, é o D, que é o perfil dominante. E aí eu passo um link, que é o perfil do tubarão, é o animal tubarão.
que é aquele perfil do bombeiro, que quer resolver tudo, do que quer estar, né, falando de qualquer forma, muitas vezes não mede palavras para expor uma opinião. Só que ele não faz isso por mal, porque é o perfil dele mesmo. É o bate e volta, né? É o bate, exatamente, é o objetivo. E ele foca em resultados. Ele é extrovertido e ele foca em resultados. Ele quer resposta. Deu resultado para ele, ele está feliz da vida. O dominante ou o tubarão descontrolado, ele tem que ter um controle muito grande para ele não passar por cima das pessoas para poder chegar onde ele deseja. Para chegar no resultado que ele deseja alcançar. E isso, tudo isso que a gente está falando aqui tem um impacto direto em fechamentos ou não fechamentos de vendas. Porque um dominante, no momento do fechamento de vendas, ele tem que saber como se apresentar para que ele não deixe que o seu lado excessivo de dominância. Então, o que ele está falando dominante? Ele quer dominar. Ele quer dominar o ambiente, ele é um líder nato mesmo, dominante, mas ele tem que ter um equilíbrio, ele geralmente é muito mal interpretado. É verdade. Tem o segundo perfil, que é o perfil influente, e esse perfil influente, ele está relacionado, ele está bem focado, ele lembra a águia, né? Ele lembra a águia, o animal que se relaciona ao perfil da águia. E qual é a relação que ele tem? Qual é o comportamento que ele tem? É impossível um perfil influente chegar num lugar e ninguém ver que ele chega. Ele chega, todo mundo sabe. Chega chegando. Chega chegando. É aquela pessoa que ela chega numa festa e o apresentador faltou porque ficou doente, ficou de última hora, e alguém diz, tem fulano de tal, chama fulano de tal aí, e olha, fulano de tal nem precisa de gente. Dá um microfone para fulano de tal vai arrasar e vai sair da linha até da maior do que o próprio apresentador. Então, ele tem um ponto positivo e um ponto que melhora. Logicamente, todos os comportamentais não tem perfil melhor ou pior. Né? Que a gente busca o equilíbrio. Então, esse perfil que chamamos de influente, perfil águia, é aquele perfil que ele é aquele muita emoção. Enquanto o D, o dominante, ele é muito razão, o influente, ele é muito emoção. Ele é muito explosivo. Ele briga com você, daqui a pouco ele está chorando, te abraçando, te beijando, pedindo perdão. Ele tem essa, ele se arrepende rápido, passa uma coisa, daqui a pouco ele se arrepende, daqui a pouco está tudo bem. E o foco do influente é pessoas. Ele é sociável, ele não é muito focado em processo. Não existe rotina para um perfil influente. Não existe. Ele não muda, ele não tudo novo, coisa nova, amanhã de novo. Isso atrapalha, porque ele se distrai rápido, ele não foca no que ele tem que focar, e isso prejudica um pouco. Tem o quarto e o terceiro perfil, então estabilidade aí, a sigla está em inglês, mas é uma estabilidade, que aí a gente direciona os gatos. Qual é a estabilidade? A estabilidade é aquele perfil que ele é introvertido, mas ele está focado em pessoas. Ele é aquele tipo de gente que vive botando todo quente, ele gosta de gerenciar conflitos, talvez porque ele não gosta de poder, ele gosta do problema. Então, não quer resolver problema com a minha cabeça, ele está sempre bem com todo mundo, quer ser bem aceito, não faz questão de estar liderando, nem de estar aparecendo. Mas ele quer saber, ó, se ele vê um problema, ele corre para resolver. Não quis dizer isso, não é assim, não, você entendeu errado. Mesmo ele sabendo que não é aquilo, mas ele quer ver todo mundo sorrindo, ele quer ver todo mundo bem, quer ver todo mundo paz. E ele tem um senso de comunidade muito forte. E os gatos estão assim. Né? Os gatos, eles andam em bandos. E o estabilidade, ele foca muito em pessoas, embora eles sejam mais tímidos,
mas recuado, vai com tudo, vai na dele, mas ele ama a pessoa, não está inserido, envolvido, misturado com pessoas. E assim, a instabilidade é aquele tipo de gente que todo mundo gosta, É, ninguém fala mal. Se você quer é o ouvir, né? amorzinho. Eu dou um Estabilidade. pouquinho, se você tem alguém falar mal de estabilidade, essa pessoa tem algum problema. E Não o dá para último ser perfil, inimigo de nenhuma estabilidade. Não dá para a gente ser inimigo. não Não, dá. é difícil. Não, se você não consegue, porque eles não podem, eles vão fazer de tudo para reverter aquele problema e uma coisa boa e ficar de bem. Eles não podem até dizer me perdoe, mesmo estando certo. Né? E tem o perfil de conformidade ou cautela, que é muito parecido com o dominante, mas ele não é extrovertido como o dominante é. É um perfil mais introvertido, é aquela pessoa mais bem equilibrada. Geralmente, esse perfil, eles são relacionados. Um animal que eu relaciono, que nós relacionamos, é o lobo. A prudência vive dele. Né? Ele é aquela pessoa que é muito focada em tarefas. Ele é introvertido e focado em tarefas. Precisa saber qual é o processo, todo o processo. Não adianta dizer a gente, faça isso, que o influente chega lá e resolve, né? Aonde que você vai dar um microfone para uma conformidade, para ele apresentar? Aonde? É, só se ele passar pela minha mentoria. Se ele passar pela minha mentoria, ele deixa de ser conformidade. Na hora da apresentação, ele vira um influente, um dominante, entende? E ninguém descobre que ele é conformidade. Olha, antes dele passar pela sua mentoria, se alguém disser uma conformidade assim, ó, o palestrante faltou. A gente precisa de alguém para apresentar, porque o microfone já está aqui. Primeiro que ele vai sentir uma dor de barriga. Ele some, ele some. É aquela pessoa que some. Eu quero saber se tem alguém aqui fujão. Eu não vou nem dizer o nome, vou nem dizer. Mas de repente tem alguém aqui que é fujão, quando o pastor, a pastora, alguns aí por aí, que pega o microfone e dá oportunidade e foge. Bem relacionado aí à conformidade, porque foi pego de surpresa, né? O conformidade não gosta de coisas imprevisíveis. Ele é muito assim, ele é cheio de argumentos. Isso é uma pessoa que tem argumentos. Gente, ele inventa, ele cria, tem uma criatividade. Embora ele não seja criativo, porque o criativo é um influente. O influente é excessivamente criativo. Mas o conformidade ele não é. Ele tem uma inteligência que é acima da média, porque ele consegue se organizar. São aquelas pessoas que sabem a hora de acordar, tem a hora para acordar, tem a hora para dormir, tem a hora para comer, tem a hora para tudo, tem a hora para treinar. Sabe aquele pessoal que, olha, meu pai é conformidade. Meu pai só senta no mesmo lugar há anos. Meu Deus, meu Deus. Se ele tem um caminho que ele faz, ele só vai para aquele caminho. E aí, quando eu digo, meu pai, tem outro caminho, ele diz, eu já tenho costume. Aí eu fico assim, hoje eu entendo, porque é o perfil. E é por isso, Jéssica, que nós precisamos conhecer e entender melhor de perfis comportamentais. É uma coisa que é para a população, para geral mesmo, é algo de utilidade pública, porque às vezes quantas pessoas terminaram relacionamento, namoro, casamento, porque não sabia lidar. E contratações, fechamento de venda. Gente, olha, a gente, além de saber qual é o nosso perfil comportamental, que é autoconhecimento, você tem que saber qual é o perfil do outro. Por exemplo, nós duas aqui, vamos revelar, né? Qual é o nosso perfil? Calma aí. Eu queria saber se tem alguém aqui que é dominante, que é influente, que vai se denunciar, que é estabilidade, que é conformidade, baseado nisso aí, porque a gente vai falar agora sobre 2 personagens e vocês precisam descobrir quais são esses perfis desses personagens que nós vamos trazer aqui, que são os 2 presidenciáveis, né? O Luiz Inácio Lula da Silva e o Jair Messias Bolsonaro. Baseado nessa super aula aí do DISC, né, do comportamento, qual é o comportamento do Lula e qual é o comportamento do Bolsonaro. Tem alguém aqui que já se identificou através desse comportamento? Alguém que queira falar, eu acho que eu sou isso. Digita aí.
O Vai dele, o digitando aí. dominante, é aquela pessoa extrovertida, mas ela é focada em resultados, tá? O influente, ele é uma pessoa extrovertida e focada em pessoas. O estabilidade, ela é uma pessoa introvertida e focada em pessoas. E o conformidade ou cautela, ela é introvertida, uma pessoa fechadona, mais tímida, mais na vela, mais estranha, que às vezes as pessoas são muito estranhas, focada em tarefa. Não tá nem aí, pessoa, tarefa. Alguém se identificou, gente, é muito tímido, gente online, pelo amor de Deus. Eu vou começar a denunciar. Deixa a pessoa descobrir aí qual é o nosso perfil, né? Hoje teve alguém que botou aqui, ó. Oh, eu não peguei, a primeira parte estava feita. A Aline está falando aqui. Aline, vou falar de novo bem rapidão. Dominante é aquela pessoa extrovertida, focada em pessoas. Ou focada em resultados. Influente é aquela pessoa que é extrovertida e focada em pessoas, em relacionamentos, sociável, sabe se relacionar bem com pessoas, sabe falar bem. O instabilidade é aquela pessoa que ela é mais na dela, mais introvertida, mas ela gosta de estar perto de pessoas, todo mundo gosta dela. Não tem uma pessoa que não gosta de estabilidade. É aquela pessoa gente boa, é o gente boa, tá tudo. E com conformidade é aquela pessoa mais estranha, mais esquisita, mais fechadona, introvertida, e é focada em tarefa. Gosta de executar coisas, faz tudo na hora certa, tem aquele ritual diário, hora de dia, hora de onde vai sentar, para onde, qual restaurante que vai, sabe? Vai aí, quem já se identificou, coloca aí. E eu acho que está na hora da gente dizer quem somos, né? Será que alguém aqui identificou também quem somos nós? Tá Deixa lá, difícil, deixa lá pro final. Deixa o pessoal aí degustando. Tá bom? Olha, Então, Aline, essa pergunta, essa resposta é a sua ou você está denunciando o que nós somos? Eu acho que é a dela, viu? Dominante. A Aline está dizendo que é dominante. É você, Aline, que é dominante, que se identificou assim? Extrovertida, focada em resultados. Enquanto a Aline responde, e outras pessoas também, vamos para o tema dessa live. Vamos lá. Por que comunicação e vendas têm a ver com os presidentes, os candidatos a presidente? Jair Messias Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Por que, Jéssica? Na sua visão, como comunicadora, oradora, mentora de palestrantes, o que é que você vê que destaca aí na comunicação de ambos, esses dois ícones da política brasileira? Primeiro, né? As vendas, ela se distribui em produtos e serviços. Então, nós estamos vivendo um período, um processo político, e ambos os candidatos, todos os candidatos que se lançaram na política, todos eles querem vender algo. Isso é fato. Todos eles querem vender. Eles querem vender a si mesmo, a sua proposta, né, a sua promessa ali para ser avaliada, e de acordo com isso ele vai colocando alguns argumentos, alguns pontos altos, pontos baixos, tanto dele quanto da concorrência. Então, essa é a mágica do negócio. Qual é a mágica do negócio? A mágica das vendas é você apresentar o seu produto, utilizar argumentos que exaltem o seu produto e utilizar também argumentos que destruam o seu oponente, o seu concorrente ali, porque é na concorrência que se formam as vendas. Então, vendas tem tudo a ver com o processo político. Perfeito. E você teria algum adjetivo, algo relacionado a quem são eles? Como você daria esses adjetivos para esses dois presidenciáveis? A gente possa linkar aí, relacionado às vendas e comportamento. Como você disse, poderia ser qualquer outro personagem, mas a escolha
desses dois personagens é justamente pelo fato de estarem tão atuais nesse momento e por todo o Brasil estarem voltado a pesquisar a respeito desses dois candidatos. Para que eu pudesse trazer aqui hoje nessa live alguns pontos que eu vou estar conversando contigo, eu pude analisar algumas entrevistas, tanto de um quanto de outro, e está muito assim linkada aos debates. Aliás, há um único debate, que foi o último debate. Se você está aqui na live e não participou desse debate, não assistiu esse debate, eu te aconselho, após essa live, você vai reassistir esse debate e você vai analisar tudo aquilo que a gente vai pontuando aqui com outros olhos, um novo olhar, com a nova visão. Eu quero começar falando do Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente Luiz Inácio, ele tem uma comunicação, e vale lembrar, aliás, todos dois, eles têm uma comunicação técnica. A comunicação dos dois presidenciáveis são técnica. Tire da sua mente que a comunicação dele é igual a qualquer outra pessoa, a qualquer outro indivíduo. Não. A comunicação utilizada pelos dois é uma comunicação técnica. Eles têm uma equipe técnica, eles têm profissionais ao lado dele para instruir cada um deles a extraírem o melhor de si. Então, quando eles se apresentam ali, eles estão sendo técnicos. Está usando uma comunicação técnica. Então, eu extraí algumas coisas, a gente poderia trazer aqui uma live de muitas horas falando sobre cada tipo de comunicação, mas eu vou exaltar a comunicação que mais se parece com o perfil comportamental. E à medida que eu for adjetivando aqui alguns quesitos, e a gente vai participando, eu queria que você pontuasse, Ludmila, qual é o perfil comportamental que mais se identifica com esse tipo de comunicação. Falando sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos uma comunicação que ela tem um objetivo. A comunicação do Lula é uma comunicação com o objetivo de abraçar pessoas, de atrair pessoas. E nesse abraço ele utiliza a conexão, que é o que nós falamos da técnica de rapport. Ele se utiliza muito dessa técnica. Não dá tempo para a gente expressar aqui todos os pontos da técnica de rapport, mas o objetivo principal da comunicação dele é, de fato, abraçar as pessoas. Por isso, eu coloquei alguns adjetivos aqui. A comunicação do Luiz seria atraente, acolhedora e empática. Ele utiliza dessas três técnicas na sua comunicação. De que forma que ele utiliza a comunicação atraente, de atração? Ele utiliza com a comunicação não verbal. Quando Lula se apresenta, ele está extremamente do jeito que ele demonstra ser parecido com o público de anos atrás. O candidato, ele tem já uma vivência, aliás, os dois, eles têm uma vivência vasta na política, muitos anos na política, e essa imagem deles perseguem eles durante os anos. Então, por exemplo, Lula não poderia chegar com uma outra cor agora nessa nova campanha, porque toda a campanha dele tem uma identidade visual, e o que mais aparenta, né, é o vermelho, é a estrelinha do vermelho. Então, quando você vê o vermelho, você logo associa-se ao candidato Lula. A identidade visual dele. Então, essa identidade visual dele atrai o público para quem ele é. Quem é aquele candidato? Se a propaganda eleitoral para a propaganda televisiva parar e começar a propaganda eleitoral e colocar lá um fundo vermelho, já sabemos que vai falar do Lula. Então, está muito associado. Ele atrai pessoas através da identidade visual. Ele utiliza muito isso ao seu favor. Essa é uma comunicação não verbal atraente dele. É aquele negócio de cheguei chegando, sabe? Todo mundo sabe que eu cheguei. E vale lembrar que vermelho é uma cor quente, né? Vermelho é uma cor quente, uma cor que traz alguns sentimentos, algumas emoções. Aí a gente poderia entrar aí em PNL, como que a nossa mente ela se comporta de acordo com cada cor, e por isso a identidade visual ela se faz muito importante no sentido de vendas, por conta desse motivo. Então, o primeiro tipo de comunicação técnica que ele traz é a comunicação atraente. Ele atrai o público, e aí eu dei um exemplo da identidade visual. A segunda comunicação que eu trago é a comunicação acolhedora. Por exemplo, quando você vê o Lula falando a seguinte frase: vocês que estão passando por essa necessidade, vocês que estão vivenciando, aí ele é taxativo
na opressão que o povo está passando. Aí ele vai e termina a sua fala sempre dizendo, isso é praxe de Lula, ele sempre termina a sua frase dizendo: eu vou tirar você dessa situação, eu vou ajudar você. Quando ele faz isso, ele está fazendo duas coisas. Primeiro, ele está acolhendo o povo, dizendo que ele está entendendo aquela dor, ele está trazendo aquela dor para ele, porque ele utiliza, perdão, eu falei vocês, mas ele utiliza a gente. A gente sabe o que é isso. Ele se inclui. Isso. Essa é a mensagem acolhedora. Essa é a mensagem acolhedora. E nós, seres humanos, somos muito tendenciosos ao acolhimento. Qualquer pessoa que vai no Sistema Único de Saúde, que não é bem acolhido, essa pessoa se torna revoltante daquele local que ele foi. É um sentimento de repúdio muito grande, porque a gente sempre está em busca de ser acolhido. Então, quando qualquer pessoa chega e diz: eu te entendo, eu já passei por isso, sabe? Eu já passei por isso. Aí liga uma chave na mente de qualquer ser humano, que é a chave de: eu estou sendo acolhida, eu estou sendo entendida, eu estou sendo compreendida. E a terceira comunicação que ele utiliza é a comunicação empática, que está muito linkada, né? Empática vem de empatia. E essa empatia é se colocar no lugar do outro. Ainda que não pareça, ele utiliza-se muito dessa comunicação empática. É quando ele diz que ele já passou por essa situação e que, de fato, ele vai trazendo alguns históricos da vida dele. E aí existe essa conexão entre ele e o seu público. Então, eu estou extraindo aqui o melhor de cada candidato. Aqui eu extraí a comunicação técnica que o Lula traz, que é uma comunicação atraente, acolhedora e empática, e como que isso se comporta na visão do público. Agora, eu queria trazer o ponto negativo dentro desses adjetivos. No adjetivo atraente, no adjetivo acolhedor e no adjetivo empático, existe algo em comum, que é o que nós chamamos de lei de atração. Essa lei de atração, ela busca relacionamento, ela busca atrair pessoas, impactar pessoas. E quando a gente fala sobre impacto, é bom que a gente entenda que nem todo impacto ele é positivo. Alguns impactos são negativos. Os antepassados, né, já diziam, os mais antigos já diziam: quando a esmola é demais, a gente desconfia. Então, existe um público que está muito voltado a ser acolhido, a ser colocado no colo, a ser entendido, compreendido. E existe um outro público que suspeita de tudo. Esse público está muito linkado aí a uns dois perfis comportamentais que já foi falado. Esse público tem essa dificuldade de se atrair a Lula, porque essa que é a grande dádiva. Não é o político Lula que vai atrair a pessoa, é a comunicação dele que vai gerar essa conexão entre as pessoas. Ele pode atrair um público, como pode não atrair outro público. Entende? Então, essa questão ela está muito voltada para o perfil dele de ser, como ele age, como ele se comporta. E eu disse aí no início que as pessoas elas têm todos nós temos uma grande necessidade de se relacionar com pessoas. E para que você venda o seu produto, para que você venda o seu peixe, né, na linguagem aí popular, você precisa que aquela pessoa sinta-se inserido dentro da sua rede. E é isso que ele causa ou não causa com a sua mensagem. Isso vai de acordo com cada público aí, dominante, influente, estabilidade e conformidade. A partir desses conceitos e desses adjetivos é possível a gente destacar, através dessa análise aqui, qual é o perfil comportamental do Luiz Inácio Lula da Silva. Se alguém quiser se habilitar, o que você acha? Qual é o comportamento de... O que vocês acham? Qual é o perfil do Lula, baseado nessa aula que a Jéssica deu aqui agora sobre que ela extraiu o comportamento dele, né? Da forma que ele tem atuado enquanto um vendedor, um comunicador, ele que está querendo vender alguma coisa, vender uma ideia, proposta, da imagem dele, todo o contexto da sua candidatura está inserido dentro disso.
E é interessante, né, enquanto o povo digita aí, eu vou falando umas coisinhas, é que essa coisa de que você falou é muito interessante, que ele se coloca no lugar da pessoa para gerar uma conexão mais forte, né? Eu costumo fazer isso muitas vezes, que é aquela coisa do storytelling, nós chamamos aqui de stories, né? A linguagem aqui no digital, ele faz muito storytelling, ele conta a história dele, que ele foi um operário, que ele passou, que ele já esteve desempregado. Então, a pessoa se conecta. E isso, assim, é algo que é totalmente inconsciente. E aqui, nós chamamos isso de copyright. Copy, que são textos persuasivos, eu vou estar falando melhor sobre isso, que você faz para poder convencer uma plateia a te apoiar, a querer. E todo vendedor precisa fazer isso para ter boas vendas. O vendedor que não faz isso, infelizmente, não tem boas vendas. Ele não tem o poder de atrair pessoas para o seu produto, para o seu serviço, para o que quer que seja. Porque essa live é sobre venda, né? A gente está pegando aí pessoas altamente influentes para estar relacionando aqui e aprender com elas, né? Com toda certeza. Bom, enquanto ninguém ainda se habilitou a colocar aí qual é o perfil comportamental do Lula, eu vou estar falando aqui. Lula, ele é um alto I. O que nós chamamos de alto I? Ele tem características da área, né? Ele é um alto influente, é aquela pessoa que está sempre querendo se relacionar com pessoas. Ele é extrovertido e, ao mesmo tempo, focado em pessoas. Ele quer estar sempre ali perto das pessoas, querendo ouvir, querendo falar, se inclui, procura ser uma pessoa bem inclusiva, como acabamos de falar aqui, trazendo a história das pessoas, a história passada dele, para gerar o quê? Conexão. Aí, então, além de ter também perfil íntimo, perfil influente, ele também tem um outro tipo de perfil que não é o mais predominante. O predominante dele é o perfil influente. Eu quero destacar, por exemplo, aquele debate que teve ainda com os outros presidenciáveis, né, onde ele falou, eu achei assim muito interessante, a forma que ele se reportou a Ciro Gomes, né? Porque Ciro Gomes estava detonando ele. E ele conseguia rir com todo o comentário de Ciro Gomes. E ele conseguiu ainda tentar trazer Ciro Gomes para ele. Quando ele ali elogia Ciro Gomes, ele fala: Ciro, nós vamos conversar ainda. Tipo assim, ele veio que estava na pretensão de que provavelmente Ciro não ia ganhar. E ele ia para o segundo turno junto com o Bolsonaro. E ele ali estava já fazendo um link ao vivo, sem nenhuma dificuldade, porque o perfil influente, ele não tem preocupação com o que vão achar dele. E o Lula, ele é desse perfil mesmo. Ele fala, né, mesmo sendo empático, ele fala, ele libera a palavra. Então ele falou: Ciro, vamos conversar ainda, Ciro. E deu aquela risada e sempre chamando ele de vários nomes. E eu achei interessante o que Ciro falou sobre isso, né? Ciro chamou ele de encantador de perfeito, né? E assim, de fato, isso, para o perfil de Lula, está totalmente ligado, porque de fato, e não é visto negativamente para o que ele quer vender, para o perfil que Lula tem na venda dele. De fato, é um encantador de perfeito, de conhecer, de atrair, de simpatia. Né? E tanto é que o resultado disso foi o quê? Eu acompanhei, depois da derrota de Ciro, eu acompanhei, que Ciro estava resistente a apoiar Lula, e aquela coisa que o partido inteiro ia apoiar, e no final da conta, Ciro apoiou Lula. Então, de fato, aquela conversa do primeiro debate, o próprio Lula conseguiu provar que esse poder de influência que ele carrega que é dele, e que é lógico que existem técnicas de branding, de storytelling, técnicas de persuasão, de copyright, desenvolvida e misturada, que ajuda que só faz ressaltar ainda mais esse perfil comportamental natural desde o nascimento. Ele adquiriu ao longo da vida. Porque o interessante dizer também aqui, Jéssica, é o seguinte:
que as pessoas, elas nascem com um perfil comportamental, mas elas podem mudar ao longo do tempo. Elas podem mudar. No caso, tem pessoas que não têm. A grande maioria das pessoas não tem, porque é muito difícil mudar de perfil. Isso depende muito das experiências. Além desse perfil comportamental que a pessoa tem, ele também tem o perfil estabilidade, que é o perfil que ele consegue atrair as pessoas. Porque nem todo influente consegue atrair as pessoas. E o estabilidade tem um perfil introvertido e focado em pessoas. É o segundo perfil dele, tá aqui abaixo. Então, ele consegue, uma boa parte das pessoas gostam dele, independente de qualquer histórico que ele tenha, seja positivo ou negativo, as pessoas meio que focam em pontos que exaltem mais a imagem dele, a figura dele, né, o patriotismo, enfim. Então, é muito interessante essa análise, né, sobre esse ex-presidente atual presidenciável, sobre de que maneira ele influencia o público através do perfil comportamental dele. Agora, fechando essa parte de Lula, eu queria falar de algo que pode se tornar negativo para alguém que é influente. O influente, ele não tem filtro. É uma pessoa sem filtro. E é muito fácil você saber quando uma pessoa influente está triste, está chateado, está revoltado, está nervoso, está feliz. Então, Então, ele tem dificuldade de esconder o seu humor, diferente do outro perfil que nós vamos falar logo em seguida aqui. Ele tem essa dificuldade, a dificuldade de esconder o seu humor. Se ele estiver chateado, ele vai mostrar que ele está chateado. Se ele estiver alegre, ele vai mostrar que ele está alegre. Isso ficou muito claro no último debate. Poderia trazer aqui um exemplo de quando ele se sentiu muito pressionado. E debate é isso, né? Debate é pressão. Então, no pico mais alto da pressão que ele sentiu, ele começou a dar demonstrações do seu humor de nervoso. Qual era o humor dele ali? O humor de quem está perdendo as estribeiras, quem está nervoso. Então ele começou a fazer alguns gestos que a gente consegue observar, gesticulava muito, colocando a mão no bolso e tirava do bolso. Bebia muita água, né? Bebia água. Ele fez um andamento de ir para frente e para trás, repetidas vezes. Eu acho que 4 ou 5 vezes ele ia para frente, ia para trás, ia para frente, ia para trás. Ele ficou um pouco nervoso ali, ou eu diria assim, extremamente nervoso. E por causa do perfil dele, ele não conseguiu esconder isso. Então, o Ian, ele não tem esse filtro, ele não consegue. É lógico, né, que treinando muito, de repente, mas na pressão, todo o perfil comportamental, ele se autodeclara, debaixo da pressão. Todos eles. Todos os 4 perfis. Então, ali ficou assim, acho que o grande ponto negativo desse perfil de quem é influente é que ele não tem filtro. E ele, quando ele estiver estressado, nervoso, revoltado, todo mundo vai ficar sabendo. Isso pode prejudicar, sim, a sua venda. Isso pode prejudicar a sua comunicação, sim. Eu, por mim, passaria... Não, isso é um ponto de melhor importante, né? Porque o influente é exatamente isso. E ele não faz muita questão de esconder quando ele está revoltado com uma coisa, está chateado. Fica muito evidente. Mas é aquela coisa, a pessoa pode aperfeiçoar pontos de melhora, né? Ela pode equilibrar qualquer perfil que ele pode passar, mas a grande maioria das pessoas não se preocupam muito com isso. Exato. Né? Então, ali, na verdade, como você falou, ele em pontos de pressão, ele meio que explodiu ali. Tá? Mas eu ainda acredito que ele queria explodir mais. Ele queria explodir mais, mas por conta de estar ali ao vivo, tinha muita coisa em jogo. Então, ali, mas mesmo assim, a análise corporal que fizemos dele foi muito visível. Por conta do perfil dele, ele foi exposto. Se fosse uma conformidade, não teria aquele comportamento. Exato. Estaria mais introvertido, as pessoas não perceberiam, mas por causa do perfil, isso aconteceu. Agora falo de Bolsonaro. Podíamos entrar aí também na comunicação não verbal. Eu introduzi falando sobre a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Nesse desastre que aconteceu no lado negativo
do perfil comportamental dele aconteceu na comunicação não verbal e também na comunicação verbal. Porque quando ele começou a dar esses gestos negativos, declarando no seu comportamento ali, botando todos esses gestos, ele começou também a falar coisas que ele não queria falar. Então, é uma discussão de alguém que tem esse perfil. É muito fácil dele falar algo pela emoção que ele não queria falar. Não era o que ele queria Porque falar. o influente, ele é emocional, ele pensou, Exato. falou. Pensou, e falou. de repente depois. Exatamente. Isso. E aí eu poderia dizer, né, que quem que é influente aí? Quem é influente? Quem é influente Meu aqui de áudio nós está duas? falhando, né? Meu áudio está falhando para todo mundo ou só para o cara? Não, Tá não. bem meu áudio? Tá bem. Será que é sua internet, Sânia? Se alguém também não estiver entendendo, coloca aí que posso ver outra alternativa. Ok? Vou te falar, Jéssica. E aí, você quer falar quem de nós duas aqui é influente? Será que tem alguém influente aqui no projeto? O pessoal tá meio tímido. Eu acho que o pessoal tá fazendo as coisas que tá doando aqui na cabeça. E tá ouvindo. Mas continua aí, fica aí ouvindo. Vamos lá, pro próximo candidato. Eu vou revelar, gente. Eu tô brincando, eu vou revelar de meu perfil. Olha, a Sara tá dizendo que seu áudio tá perfeito e o meu não tá. Assim, tá dizendo que o meu tá falando. dá um pouco assim dá assim. Pra mim, o áudio tá assim, tá com eco. Tá um pouco de eco, porque você não tá usando, acho que você não tá usando fone, né? Eu vou pegar meu fone. Peraí. Pronto, eu vou aqui fazer uma introdução, enquanto ela vai pegar o fone de ouvido. Nós falamos aí sobre o Luiz Inácio Lula da Silva e trouxemos aí dois comportamentos que são definidos por ele e apresentáveis, que é o comportamento influente e o comportamento da estabilidade. Influente com aquele alto poder de conexão, de influência, de atração, e o estabilidade, aquele alto poder de se colocar no lugar do outro, de ser empático. É aquele perfil amorzinho, que se coloca no lugar dos outros, resolve tudo, quer sempre resolver o problema do próximo. Então, nós fizemos aí esse resumão desses dois perfis, a qual o Luiz Inácio Lula da Silva, ele apresenta. Agora nós vamos aí falar do outro candidato à presidência, que é o Jair Messias Bolsonaro. Fale aí pra gente ouvir. E aí, como é que tá o áudio? Pra mim tá bom. Tá bom. Então, beleza. E para as meninas, tá chegando aí o áudio, tá bacana? Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos. A live vai ficar gravada, depois eu vou jogar lá pro YouTube, tá? Se quiser saber qual é o canal. Oi, Marinha! Depois vai lá no link da bio, vai no canal e vai estar disponível. Vou deixar 24 horas aqui no Instagram, depois eu vou jogar para lá, tá? Então vamos falar agora do perfil do Jair Messias Bolsonaro, mas quem quiser saber aí a nossa opinião, falando o que destacamos aqui sobre o perfil do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, vai depois e assiste, vai ficar gravado, tá? Ótimo, Sara, Ok. melhorou, estou de boa. Mas aí, Jéssica, fala aí da comunicação de Bolsonaro. Então, nós estamos com um objetivo padrão aqui, que é o objetivo de aprender com essas duas referências, né? Extraindo o que eles têm de melhor e colocando de lado aquilo que é um ponto de melhoria, aquilo que é negativo do seu perfil. Vamos falar então sobre o Jair Messias Bolsonaro. Esse candidato é um candidato que é extremamente emblemático no sentido da sua comunicação. A comunicação de Jair Bolsonaro, ela tem eu poderia dizer que o gráfico da comunicação dele é muito assim, ele não tem muito sobe e desce. É mais fácil da gente avaliar a comunicação desse candidato, sabe? E eu trouxe aqui 3 adjetivos para falar sobre ele, que seria o adjetivo a comunicação negacionista, a comunicação crítica, a comunicação moderna. Então, a comunicação negacionista, a comunicação crítica e a comunicação moderna. Esse personagem, o Jair Messias Bolsonaro, ele é aquela pessoa dada a regras, ele lida muito bem com regras. Aliás, ele tem um passado
passado de regime militar, de exército, que contribuiu muito para o perfil dele. Aquele perfil mais durão, aquele perfil que aparenta ser o detentor da verdade, né? Aquele perfil que aparenta ser o salvador da pátria, aquele que vai resolver todo o problema e não precisa falar muito. Ele tem aquela autossegurança apenas na sua imagem. Voltando para a identidade visual, a comunicação não verbal dele denuncia isso, que ele é aquela pessoa segura de si, que está no controle, está superior e, e detém ali a resolução dos problemas debaixo do seu controle. Então, o que a gente pode primeiro trazer aqui é que ele é um cara focado, muito focado. Essa expressão do foco dele é denunciado quando ele fala, mas também é denunciado sem ele precisar falar nada na apresentação dele. A postura dele, por exemplo, dificilmente você vai ver ele cruzar os braços. Aliás, vou dar aqui uma dica para você que quer se apresentar ou vai se apresentar ao público, palestra, apresentação, trabalho, faculdade, o que for. Cuidado com essa expressão de cruzar os braços. Quando você faz isso aqui, você está trazendo duas mensagens. A primeira, para quem está te vendo. A primeira para você mesmo, e a segunda para quem está te vendo. A primeira para você mesmo, você está dizendo que você está insegura. Você está trazendo para a sua mente que você está preocupado. Então aí começa a fazer um mesclado na sua mente de uma maneira que você mesmo acaba se prejudicando. E a segunda mensagem que você passa para o seu público é que você não está acolhendo a informação que ele está falando, que ele está dialogando com você, que você não está nem aí para ele. Então quando você num diálogo, você cruza os braços, você está mostrando para o seu público que você discorda do pensamento dele, que você não está nem aí para ele. Então essa é uma postura que normalmente não é utilizada por ele, uma postura também de colocar os braços para trás. No último debate, ele colocou os braços para trás bem no início e logo em seguida ele tirou. Eu acredito muito, e eu iniciei falando isso, que essa comunicação deles é uma comunicação técnica. Existem profissionais por detrás, auxiliando cada um deles, para que eles extraiam o melhor do perfil deles. Então, foi muito perceptível, ele começou bem lá atrás, falando lá atrás, retraído, com os braços atrás do seu corpo, e logo em seguida ele se tocou. E você percebe, depois de uns 10, 15 minutos, que ele começou a se sentir mais solto, a andar, a gesticular. E gesticular não é uma característica do perfil dele. Gesticular não é uma característica do perfil dele. O perfil dele é um perfil dominante. É aquela pessoa que mostra ser o detentor da verdade, aquele que tem a solução do problema, e ele tem essa questão de querer ser o superior. Então, nesse sentido, ele não faz muito o gesto apaziguador, ele mostra aquele gesto que é o gesto de quem está mandando, de quem está à frente da situação. Então, quando ele retrai, ele está ferindo o seu próprio perfil. Aí ele se tocou e tal, e começou a gesticular, que não é um perfil dele gesticular, ele não gesticula muito, o gesto dele é bem militar, é um gesto do dominante, é um gesto de quem passa essa imagem que está focado, que não tem desvio de conduta. Aqui conduta, não estou falando nada relacionado a moralismo, mas sim da sua comunicação, daquilo que ele quer apresentar. Então ele não vai desviar. Se ele começou falando que A é A, ele vai terminar falando que A é A. Essa é a grande apresentação do dominante. O dominante tem essa dificuldade de mudar de opinião, tá? O dominante, ele apresenta o que ele quer apresentar e ele é seguro de si até o final. Então, ele também é voltado para regras. É um homem que lida muito bem em impor regras e em seguir regras desde que esteja no seu quadrado. Dentro daquilo que ele entende que é o certo, que é o correto, que é o verdadeiro. Ele é muito voltado para isso. Esse perfil dominante é um perfil que tem pouco carisma. É um perfil que atrai menos, tem pouco carisma e tem muita crítica. E aqui, nessa questão crítica, eu quero linkar dois pontos aqui. Um positivo e outro negativo. O ponto positivo da crítica o ponto negativo da crítica é que o ser humano ele tem dificuldade de ser criticado. Ninguém quer ser julgado. Ninguém quer ser julgado por ninguém. Então esse seria o ponto negativo quando ele vai criar um relacionamento com seu público. Quando ele critica, ele meio que expulsa esse público do seu espaço. Agora a crítica também atrai um certo tipo de público. Como assim, Jéssica? A crítica atrai um certo tipo de público.
atrai aquele público que está revoltado com a mesmice, aquele público que quer algo novo, aquele público que quer se lançar a desafios, que está cansado de alguma coisa. Então a crítica é meio que uma injeção de ânimo para esse público que liga a sua chave dizendo assim, tem esperança, tem alguma coisa aqui boa para esse lado de cá. Então esse perfil dele tende a arrancar, extrair isso do seu público. Eu falei aqui dos 3 adjetivos e eu vou pontuar aqui esses 3 adjetivos. Eu já acabei entregando aí qual é o perfil dele, né? Acabei entregando. Outra coisa. O que é esse negacionismo, Bolsonaro? Pronto. Esse primeiro adjetivo, negacionismo, vem de negação, do não, do nunca. É quando você diz que não vai acontecer aquilo, ou melhor, quando você diz que rejeita aquilo. Por exemplo, vou trazer aqui uma frase que ele utiliza muito. Né? Ele vai dizer que ele não quer mais que as crianças sejam doutrinadas e tal. Então, quando ele faz esse negacionismo, ele conecta pessoas. Esse estilo de conexão dele no negacionismo conecta pessoas que também não querem. Pessoas que negam aquela vida, aquele comportamento, o que for que estiver sendo apresentado. Então, se a gente for pensar em venda de serviço ou de produto, quando alguém chega para você e fala mal do concorrente dele e mostra e apresenta o quanto aquele concorrente foi ruim, aquele produto traz alguma coisa ruim para você, de saúde física, mental, aquilo ali, aquela negação faz com que o outro realmente, aquilo ali fez isso, aconteceu isso. Então, esse negacionismo traz para o público, o ouvinte, a aceitação do seu novo produto. E ele utiliza muito. Aliás, eu poderia dizer que é o adjetivo mais estampado da cara desse candidato, do candidato Jair Messias, é o negacionismo. Olha aí, já tem gente se identificando, né? Tem gente aí se identificando. Pois bem, eu só quero saber no final quem nós somos. Eu e Ludmila. Eu quero ver quem é que vai acertar. Eu só estou esperando isso. Gente que está chegando agora, quem chegou depois, temos sorteio no final, viu? Fica aí. Depois eu vou detalhar, você vai entender tudo. Mas fica aí, ó. Uma coisa interessante, né? Porque você falou aí do perfil do Jair, né? Do Jair Bolsonaro. E antes de eu estar falando sobre o perfil dele, eu quero saber se alguém o identificou. Se alguém o identificou. Porque ele tem um perfil forte. Tem uma linguagem forte. Como você falou. Do início ao fim, ele mantém essa palavra. Uma coisa que eu tenho achado interessante que ele tem feito, e isso me chamou muita atenção, é que ele tem feito um vídeo, ele tem feito uma nova linguagem de pedido de desculpas pelo perfil dele. É algo que é meio incontrolável. E acredito eu que isso foi uma instrução que ele recebeu, com certeza, né? Do público de marketing dele, Sim. da galera que orienta, tudo que eu falei, né, do Lula. A questão da copyright, do brand, do storytelling, toda uma estrutura em cima da candidatura dele. Senhor Bolsonaro, olha só, essa fala sua aí não está sendo bem interpretada. Ah, mas eu não queria dizer isso. Não foi a forma que eu quis falar. Sim, mas as pessoas estão interpretando dessa forma. Então, uma orientação, e ele colocou a cara no sol e falou: eu quero pedir desculpas. E tirando o foco da pessoa dele aqui agora, focando no perfil comportamental dele, que eu vou falar daqui a pouco, eu acho que ninguém falou aqui até o momento, é uma pessoa, é um perfil que é assim mesmo. Fala e acha que não está ofendendo, ferindo. E depois está normal com as pessoas. E a pessoa, às vezes, tem um perfil comportamental diferente. Fica com a cara deste tamanho. E a pessoa que já ia dizer. A pessoa com aquele perfil não entende. Gente, estava tudo bem, até agora você está assim comigo.
E às vezes uma pessoa mais introvertida não vai revelar. Se é um eu da vida, revela. Mas uma pessoa mais introvertida não vai falar. E aquilo ali acaba se constituindo o quê? Uma intimidade. Então, às vezes, o índice de rejeição do Bolsonaro pode ser até por conta do perfil comportamental dele. Talvez a pessoa até goste das propostas dele, mas não gosta do perfil, do jeito que ele fala, acha ele grosso, bruto. E você sabe o que é que eu percebo? Já entrando aqui, já botando os dois aqui numa balança, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, é que as pessoas que, os seus eleitores, o eleitor de cada um deles, na verdade, se identificam até mais com o perfil deles do que com as propostas. Exato. Porque Exatamente. Jéssica, que nem sabe qual é a proposta de cada um. E uma grande maioria está muito focado. Eu me identifico com lá, eu me identifico com o Bolsonaro. Então a pessoa, ela vai muito daquilo que ela olha e vê, mesmo não entendendo muito do perfil comportamental. Mas ela tem uma certa empatia com aquela pessoa, com determinada pessoa, né? E nós conseguimos ver hoje isso muito bem equilibrado, muito bem dividido. Vimos isso, tanto é que está tendo segundo turno, né? Quem falou isso aí foram as urnas. Então, é algo realmente assim que é necessário uma forte interpretação. A Paula Pita falou do perfil dela dominante. Olha aí. Show. E eu acho que está na hora de revelar o perfil do Bolsonaro, né? Ninguém vai falar o dominante. Mas ele é um alto. Ele é um alto dele. Diferente do Lula, que tem dois perfis que conversam entre si, o influente e o estabilidade, o Bolsonaro ele é somente dele. É um alto D, né? Chegamos a essa conclusão. E assim, o alto D, ele precisa ter um I por trás, alguém para dizer assim, peraí, você pega leve, calma aí, você falou demais, tipo assim, vamos supor a assessoria de imprensa dele, lá atrás, meu Deus, ele falou isso, eu não acredito. A intenção foi muito boa, mas a forma de falar, muitas vezes, ofendeu quem está assistindo. Sim, sim. E aí a pessoa já ganha o quê? Um ranço, um repúdio. E aí diz, eu vou, porque ele tem um perfil mais empático pelo fato dele ser influente. E ele foca mais em pessoas. Bolsonaro foca mais em resultados, foca mais nas execuções. Lula foca mais em pessoas. Quer falar, Jéssica? Pode falar. Beleza, então é bom que a gente lembre o seguinte: esses perfis que estão sendo apresentados aqui, se você não se apresenta como um dominante, que é a característica de Bolsonaro, ou um influente, que é a característica do Lula, ou a estabilidade, que ele também ali passeia pela estabilidade, mesmo que você não se apresente com um desses três, você conhece alguém que tenha esse perfil. Se eu pudesse dar aqui, porque nós estamos entrando numa linha dos pontos negativos do perfil dominante. Se eu pudesse dar uma orientação para essa dificuldade, porque essa é uma dificuldade que, por mais que seja treinada, ela vai continuar existindo, porque é característica dele. Ele vai poder moldar alguma coisa ou outra numa entrevista, no debate, mas no cara a cara ele vai ser aquilo ali, né? Na pressão ele vai ser aquilo ali. Então, se para o bem, né, da proposta dele, daquilo que ele quer vender para o público, o ideal seria ele retomar o comunicador que ele tinha. Ele teve um comunicador que se apresentava e falava o que aconteceu durante o dia e tal, e esse comunicador ele tinha essa função. Isso iria eximi-lo desse ponto negativo, que eu poderia dizer que é extremo negativo. E eu falo isso com propriedade. O dominante, ele tem esse grande defeito. As pessoas que conhecem o dominante têm dificuldade de se aproximar, porque parece ser uma pessoa metida, parece ser uma pessoa arrogante, parece ser uma pessoa que não é dada à amizade, e as pessoas querem correr, acham aquela pessoa muito exibida, muito... Então, para um dominante conquistar alguém é muito, muito, muito difícil. É muito complicado. Mas depois que conquista, né? Já era. Depois conquista, assim, já era. Já era. O interessante é que tanto o Bolsonaro quanto o Lula, eles não podem agora mudar o perfil deles, o comportamento. Por quê? Eles perderiam adeptos,
deveriam eleitores, a linguagem deles, a esse ponto, não pode mudar. Possa ser que, com o futuro, isso eles queiram, desejem para eles. Só que, além de ser uma característica que é intrínseca nele, eles são assim, isso tem, na verdade, exaltado o eleitorado de cada um deles. Então, na verdade, quem está por trás deles, fazendo toda uma roupagem do que eles devem dizer, de como eles devem agir, não está tendo muita dificuldade, porque é deles. Sim. É deles. É natural. Por isso, Agora, as palavras, é lógico que são colocadas na hora, de acordo com o contexto. Mas o perfil em si, não tem como ensaiar. É aquilo ali, a pessoa nasce. A Aline está perdida no perfil dela. Depois chama a gente no privado, no direct. Eu posso te dar uma ajuda sobre isso aí, viu, Aline? Sou eu, Jéssica. Diga, Jéssica. Pois é. Então, a terceira, eu falei da crítica, né, da comunicação adjetivada como crítica, depois falei sobre a negacionista e agora eu queria falar a terceira e última, que é a comunicação moderna. Talvez essa palavra traga para você o sentimento moderno. Como assim moderno? No início da primeira candidatura do Jair Messias Bolsonaro, em 2018, ele começou a fazer algo extremamente moderno, algo que nenhum presidente fez, que é inserir-se na rede digital com lives toda semana, toda quinta-feira. E como eu disse, que é dado ao perfil dele, é o perfil dominante, esse perfil, ele tem dificuldade de mudar a sua opinião. Então, até o dia de hoje, toda quinta-feira, existe uma live com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Até o dia de hoje. Ele inovou, ele trouxe algo diferente. Foi com isso que ele conseguiu se conectar. No que ele perde a conexão pelo lado dele, um pouco mais, como é que eu posso dizer, arrogante de ser, né? Aquela comunicação mais pesada e tal. No que ele perde ali, ele ganha nessa modernidade. Porque a gente vai observar que a sociedade, ela não andou, ela correu. Ela correu a distâncias assim, fora do normal. Eu acho que nos últimos 2 anos, no processo da pandemia, a gente cresceu aí no mundo digital, algo que era esperado para uns 10, 15 anos. Entende? Uns 10, 15 anos. E em 2 anos. Muita gente saiu da caixa, né? E antes da pandemia, em 2018, ele já estava moderno, ele já estava inserido aí no campo digital. Ele utiliza-se dessa modernidade, embora tenha uma idade, eu não sei exatamente a idade dele, não sei se é 58, 59, algo desse tipo aí. Mas, embora ele seja uma pessoa aí dos anos 60, acho que é 60, dos anos 60, embora ele seja... Eu não sei, eu não me lembro. Eu sei de Lula, que é 74, né? Embora ele tenha umas décadas aí passadas, ele vem se atualizando. E essa atualidade dele, essa linguagem moderna dele, também é um fator positivo para a atração de pessoas. Porque as pessoas hoje deixaram de assistir uma televisão, por exemplo, ouvir um rádio, né, e estão conectadas. Hoje a rede social mais utilizada é o WhatsApp, é a rede social mais utilizada, porque é a rede de comunicação é o WhatsApp. Então, quando ele se utiliza dessa linguagem moderna, ele consegue atrair um público maior do que os outros tipos de comunicação técnico que ele apresenta, que é o crítico e o negacionista. Eu acho que esse lado moderno dele consegue se conectar muito mais com um público que talvez até não era um público esperado por ele, um público-alvo, podemos assim dizer. Uma outra questão desse perfil dele é uma dificuldade de fazer promessas. Ele tem essa dificuldade. Olha aí, a Nalvinha disse que ele tem 67, joia, valeu, 67 anos. Ele tem essa dificuldade de fazer promessas. Por quê? Porque ele é dado a regras e é dado a resultados. Então, como o foco dele é no resultado, ele primeiro ele quer estagiar aquilo. Depois que ele passa pelo estágio que dá certo, ele chega e apresenta. Pode observar que é desse jeito que ele trabalha.
Se ele não trabalhou ainda naquela área que foi perguntado, que foi debatido, ele vai dizer que ele vai conversar com fulano de tal, que ele vai sentar, que amanhã e tal, e depois ele não entra nessa seara, porque ele tem dificuldade de prometer, porque ele tem esse medo de não cumprir. É do perfil dele, o foco no resultado, ele quer garantir que aquilo que ele fala é verdade, aquilo que ele fala é assertivo, e por isso ele tem essa dificuldade de promessa. E, em contrapartida a isso, ele tem essa imagem de ser superior, de ser aquela pessoa que é detentora do conhecimento, da solução para aquele problema que está enfrentando. E isso também relaciona ele com o público, porque ao ouvi-lo e dizer o quanto que ele conseguiu realizar um feito que há 10 anos, 15 anos, 2 anos, 3 anos, ninguém nunca conseguiu, as pessoas, poxa, diz, e isso é fato, que desde 2018 a gente pode observar que existe uma parcela de público que chama ele de mito. O que significa mito? É mito, alguém que se tornou referência, né, na autoridade, naquilo ali, e alguém que não existe. Mito é o quê? Alguém que não existe, é um herói. As pessoas colocam ele como herói. Então ele conseguiu essa façanha, ele conseguiu esse adjetivo do público como? Se apresentando como de fato um herói, como alguém que pode resolver o problema. E quem chama ele dessa forma, quem se reporta, são aquelas pessoas que se identificam com esse perfil dele. Tudo tem esse link, né? Perfil e propostas, a linguagem que ele usa. E olha, interessante essa questão, né? Porque o perfil comportamental, às vezes você não tem o mesmo perfil que uma pessoa, mas você se identifica com aquele perfil. E você deseja se relacionar, gosta, acha diferente, se identifica. Uma pergunta aqui. É possível a mesma pessoa ter no mesmo grau perfis com atitudes opostas e, consequentemente, viver um conflito? Ou sempre um determinado perfil vai predominar? Vamos responder. Sempre o perfil vai... Sempre. É possível que a pessoa... eu não vou nem utilizar a palavra camuflar, porque eu acho que camuflar tem um sentido muito negativo, mas é possível que com treino, com técnica, você se apresente com um determinado perfil, mas sob pressão. É automático, você vai revelar quem você é. Naquele ponto da sua pressão. Não tem como você esconder. Não esconde por muito tempo. Agora, é interessante a gente entender que não tem nada demais uma pessoa se apresentar com outro perfil. Aliás, isso é aprendido, isso é relacionamento. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós não vivemos sozinhos. Nós somos seres relacionáveis. E como seres relacionáveis, a gente precisa viver bem com a nossa família, viver bem com o nosso público, nossos amigos. Em qualquer área que você estiver inserido, tem pessoas. Então você precisa viver bem. Para você melhorar a sua vivência em sociedade, você precisa sim conhecer o tipo daquela pessoa, como que aquela pessoa se comporta, até para não atrair a pessoa, mas para se relacionar bem com a pessoa, se conectar bem com a pessoa. Então, se eu sei que aquela pessoa, ela gosta muito, o perfil, por exemplo, o perfil influente, ele gosta muito de argumentar, de falar. Eu perto de um influente, eu sou mais dada a ouvir, a filtrar aquilo ali. Então, se eu sei que aquela pessoa influente gosta de falar, eu preciso falar para que aquela pessoa tenha um diálogo, porque uma pessoa que é influente não vai se sentir bem do lado de uma pessoa que está calada, só ouvindo. Não vai de jeito nenhum. Então, quando eu conheço qual é o perfil do outro, eu lido melhor com ele e eu construo um relacionamento. Boa noite. Interessante o que Sara falou. Olha só. Você vai ter um perfil predominante, mas você vai ter uma escala dentro desses 4 perfis. Eu, por exemplo, eu tenho 2 perfis. Tem um que predomina, mas eu já tive um momento na minha vida onde os 2 estavam quase páreos. Mas sempre tem um que se sobressai mais. Esse segundo já deu uma descida a mais. É o caso do Lula. Lula tem 2 perfis. Um predomina sobre o outro. Todo mundo tem os 4. Tem um percentual de perfil. Mas tem um que fica mais evidente.
Bolsonaro, o que mais se evidencia é o que nós já falamos aqui, que é o dominante. Os outros três não ficam muito perceptíveis, entendeu? Então, é sobre isso. Eu quero falar sobre vendas agora, relacionando a essa sua linguagem da comunicação dele, né, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, é a característica do Lula como vendedor da autoimagem, né? O vendedor. Eu listei aqui, eu falei que ele consegue, através da sua linguagem, da sua comunicação, atraindo para si, atraindo para que as pessoas acreditem nele. Ficou baixo o seu áudio. Voltei. Comprem a proposta, comprem a ideia dele, estejam junto dele. É persuasão, dissuasão e influência. Tá? O que é a persuasão? Tem gente que vê esse termo negativamente. Não é negativo. Todo vendedor, todo bom vendedor, tem que ter doses de persuasão. A persuasão na comunicação, da maneira de convencer o outro de que a minha ideia é melhor, o meu produto é melhor, o meu serviço, ele tem diferencial. Então, a persuasão, ela está bem relacionada a isso, tá? Ao convencimento. E para uma pessoa com o perfil do Lula, o influente, é bem mais fácil do que até um outro perfil. Então, isso ajuda, favorece o perfil dele, tá? A outra é a dissuadir, que é o seguinte, fazer com que as pessoas mudem de opinião, venham para o lado dele, porque a proposta dele, segundo o que ele diz, é melhor. É isso. Então, ele vai fazendo promessas para que a pessoa realmente queira estar agora do lado dele. E essa questão das promessas é algo totalmente linkado às vendas. Toda venda tem uma promessa. Você precisa prometer algo para o seu público. Você não vai simplesmente relacionar ali quantos encontros são, o que é que você vai entregar. Não. Tem que dizer qual é o resultado, qual é o benefício, o que de bom a pessoa vai ganhar. Então, ele consegue transformar. Se você comprar de fulano, você vai acontecer isso. Agora, se você comprar de mim, vai acontecer aquilo. E é a dor da pessoa, é o que a pessoa quer, é o que a pessoa deseja. E a influência. Ele tem o I, né? Ele já é natural dele, esse perfil influente. Já o Bolsonaro, ele está mais focado na proposta de mudança. A mudança vende ele, o novo. Né? Aquela coisa com cheirinho de novo. É a forma que ele tem de vender. E quem é que não gosta de uma coisa nova? O gatilho da novidade. Né? Está bem focado em vendas. O gatilho da novidade. As pessoas, elas gostam de qualquer coisa diferente, de coisa nova. Eu quero ouvir, eu não quero mais do mesmo. Eu quero algo novo, eu quero algo realmente que a pessoa ela entende como transformador. A outra coisa é o radicalismo. O Bolsonaro, ele prega muito essa questão do radicalismo, de fazer tudo diferente. E aí entra também com a questão da novidade, do gatilho de novidade. E onde as pessoas, elas tomam aquele choque e dizem que eu gostei. Aqueles que realmente desejam comprar a ideia dele. Então, eu vou apostar nesse candidato. E, por fim, também como a dissuasão, que é semelhante ao do Lula. Porque o perfil dominante e o perfil influente tem muitas semelhanças, embora um seja mais emocional e outro mais racional. Mas eles têm perfis fortes. Não é diferente do estabilidade e do conformidade, que é mais relax. O dominante e o influente é polêmica, é pressão. Quando você vê um dominante e um influente envolvido em E são líderes, né? E são líderes. São dois perfis líderes. Total. Que lida muito bem com liderança. Lida muito bem. Exatamente. São perfis fortes, chegando, avançando. Então, ele também tem isso. De tentar dizer, olha, vem para o lado de cá, que eu tenho algo diferente, eu tenho algo novo, eu tenho uma mudança, algo que vai transformar. Então, ele vai pregar, Bolsonaro, muito essa questão da transformação,
da mudança. E quem se identifica com isso acaba comprando a ideia dele. Porque eu falo de compra, porque ele está falando de venda, né? Ele que está vendendo a ideia dele, está colocando na vitrine. Então, se gostar do que Lula oferece, toda a sua popularidade vai comprar. Baixou o áudio. Eu acho que eu estou perdendo minha carga de bateria. Quem gostar de... Eu não acredito. Quem gostar de... Ixi, bota para carregar. Vai pegar o carregador que eu espero. Quem gostar da proposta, da forma de falar do Bolsonaro, vai comprar a ideia do Bolsonaro. E é simples. Eu acho que deu para dar um fechamento bacana aqui. Sim, falando, sim, perfeito. E então, deixar o público dizer qual é o nosso perfil agora. E já vai ter um sorteio aqui. É com vocês agora. E aí, eu sou o quê? Eu sou dominante, eu sou influente, eu sou estabilidade, eu sou conformidade. A Jéssica, o que é que ela é? Ela é dominante, influente, estabilidade ou conformidade? Vocês que estão aí desde o início, identificaram o nosso perfil. E quando vocês colocam aí, eu vou falar. Aliás, eu vou dar a voz à Jéssica para ela falar aí. Qual é o novo projeto dela? O que ela faz? Ela é mentora de terapia. Só mentora de terapia. Meu Deus, mentora de palestrante. Ela é mentora de palestrante. É tanto mentor que está comigo, que eu sou mentora de terapeutas também, tá? Então, a Jéssica, ó, já responderam aí, ó. A Jéssica é influente. Coloca o que é que eu sou, Aline. Coloca o que é que eu sou. Então, a Jéssica vai estar falando dela e depois eu vou falar do sorteio. Ok, eu atuo com palestra há um pouco mais de uma década e me relaciono com oratória desde os meus 10 anos de idade. À medida que eu fui crescendo, eu fui me relacionando com pessoas e tomando algumas pessoas como referência, até que eu descobri a minha própria identidade. Hoje, eu tenho uma mentoria voltada para pessoas que já são palestrantes e uma mentoria voltada para pessoas que desejam perder a timidez e lidar melhor com a sua comunicação, que é o que eu apresentei aqui no início, o e-book Destrave a Sua Fala, que está disponível lá no link da bio. Se você ainda não me segue, não me conhece, vai lá, segue o perfil, clica no link e observa aí todos os nossos combos que nós temos aí e participa de uma das nossas mentorias. Agora, nós estamos ativando a mentoria de palestrantes. Palestrante em qualquer área. Se você quer desenvolver habilidades para conquistar pessoas, para se tornar um influente, para se tornar referência na sua área, eu te sugiro, eu te motivo a participar, então, da nossa mentoria. Show de bola. Vamos lá. Eu vou pousar aqui junto com Jéssica. A gente vai dizer, Sarinha, se você acertou, se a Aline acertou. Mas vamos pousar aqui para um print. Eu quero que vocês não. E quem marcar nós duas, segue nós duas, tá? Quem não me segue, quem segue ela, segue ela. Marca nós duas e fala o que vocês acharam. Cada um vai dizer o que você achou dessa live. É uma frase bem feita aí. E marca nós duas lá nesse seu story. E amanhã à noite eu vou revelar quem ganhou. E qual é o sorteio? É o quê? Vai ganhar o quê? Vai ganhar uma sessão diagnóstica comigo para eu avaliar o seu negócio. Colocar o meu olhar no seu negócio, tá? Haja vista que essa mentoria ela não é gratuita. Mas nessa ocasião você vai estar ganhando. Aí você diz assim, mas eu quero, mesmo que eu não ganhe, eu quero. Como é que eu faço? Chama no direct que eu explico tudinho, manda o link. Vai ser, ó, maravilha, tá? Pra quem não sabe. Então vamos printando, vamos printando. Dá um sorriso aí. Tenho uma mentoria, eu trabalho com terapeutas, trabalho com coaches, trabalho com mentores. Se você até quer ser um mentor também, eu sei, eu tenho habilidade, eu quero, vem pra cá.
tá? Eu sou um consultor, eu gosto de. Eu sou professor de música e eu quero ensinar outras pessoas a ensinarem também música. Pronto, vem pra cá que eu te ajudo, eu pego na sua mão, que eu vim contigo. Eu sou aquelas mentoras que não largam do pé até espremer resultado de você, tá? Mas assim, quem não fez o print, vamos fazer pose, né? Do print sair. Eu também vou dar. Prontinho. E aí, vamos revelar, né? Vamos revelar. Pessoal, teve gente aí que disse que eu sou influente, que você é dominante, que eu pareço ser os outros dois, que você parece dominante e influente, tá? É uma mistura aí. Eu vou revelar o meu e você vai revelar o seu, tá bom? Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Bom, o meu perfil predominante é o influente. É bem característico. Quem consegue ter essa amplitude sobre os perfis, análise de perfis, não tem dificuldade de identificar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso também, quiser falar comigo lá no direct, posso estar apresentando e ver como isso pode ajudar no seu negócio, nas suas vendas. E o meu segundo perfil, muito forte também, é o dominante. Quem identificou foi a Sara, não foi? Ela viu os dois, não foi? E era dominante. Eu já fui mais dominante. Porque o dominante, ele não é muito empático. O influente, ele é mais. Então, eu já fui menos empático. Hoje eu consegui jogar mais para cima o influente. Só uso nas horas necessárias o dominante. E agora é a Jéssica. Eu já me despeço aqui falando, que eu acho que eu vou cair aqui dessa live, mas já me despeço falando. Fala logo aí qual é o seu. Que eu sou dominante, predominante, dominante. Eu sou essa pessoa aí que aparentemente quando você chega perto você toma uma má impressão, mas depois a gente vai quebrando os protocolos e faz aquela junção de uma grande amizade, um grande relacionamento. Me dou muito bem com um perfil chamado I, que é o influente, e com um perfil chamado E, que é estabilidade, né? Aliás, nós temos aqui eu estou em uma live de uma grande amiga minha, a Ludmila. Nós somos uma grande amiga, nós somos grandes amigas de muitos anos. E ela é influente, eu sou dominante. Eu também sou influente, mas o que mais predomina em mim é a dominância. Mas eu extraio de mim muito mais a influência por conta do meu trabalho, que é um trabalho totalmente voltado para o público. Então eu extraio na minha apresentação, nas minhas aulas, na minha mentoria, nas minhas palestras, muito mais o meu lado I do que o meu lado D. Mas na minha vida normal, como eu me apresento como eu sou, porque eu sou dominante. Que eu sou o contrário. Quando eu estou nas minhas palestras, eu sou mais dominante. Quando eu estou na vida, eu sou mais influente. Fala. Pois é, na verdade, Sara, é porque essa live é muito curta para a gente trazer todos os pontos, né? É muito curta, então a gente exaltou os pontos que são denunciados nesses dois personagens, mas existem diversas outras características que cada uma das pessoas, elas podem estar observando umas nas outras e extrair, e essas características têm a ver com o seu perfil. Então, realmente, só uma análise aí mais detalhada para que possa tirar essas dúvidas aí. Tá bom? Mas sim, tem diversos níveis aí, diversas características a cada comportamento. Eu quero ser muito grata por estar aqui participando dessa super live, dessa live quente, poderosa e poder estar contribuindo com este trabalho aí, Ludmila. Maravilha, quase 2 horas, gente. Olha, sabe de uma, vai ficar até domingo essa live, tá? Vai ficar até domingo. Você que tá indeciso aí, não sei, aqui não influenciamos ninguém. Não exaltamos ninguém. Até falamos de 2 personagens importantes da história aí do Brasil, focaram na política, né? As suas candidaturas. Analise, avalie, vai pro YouTube também, segue, se inscreve lá no meu canal, vai no link da minha vida, dá uma olhadinha lá, vasculha também o da Jéssica, e o que vê aí que vai conectar com vocês. Abraço com a oportunidade. Ó, não esquece do sorteio amanhã.
Tô divulgando às 19 horas, certo? Printou nós duas, coloca lá, marca as duas e coloca a frase. Tchauzinho, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.